Então, sem muita perda de tempo, vamos à continuação da entrevista da nossa convidada Ellen Ingrid Aragão. Se você perdeu o primeiro vídeo, o link está aí abaixo na descrição. Não perca! Falamos já da sua formação, das suas conquistas, do seu sucesso profissional. Com tudo isso, você seria, e além de ser afrodescendente, além de ser mulher, além de ser nordestina, você tem toda essa formação, você seria a garota propaganda perfeita da meritocracia. Como você vê? Mas como você vê isso? Não tem, né? Não tem nenhum cabimento, zero cabimento. Fale para mim também sobre as políticas de cotas. O que você acha delas? Olha só, a meritocracia é uma doce ilusão. Não existe isso, né? Assim, a gente não pode exigir que uma pessoa se esforce para alcançar uma cor. Vamos pensar em relação aos estudos, em relação à faculdade, em relação a chegar no nível superior. Hoje eu estou cursando doutorado, trabalho 40 horas por semana no hospital, como psicóloga hospitalar, curso doutorado ao mesmo tempo e aí tento equilibrar a minha vida social, minha vida familiar, espiritual, pessoal, enfim. Não tem como você comparar qual é o esforço que é empreendido para uma pessoa que não trabalha e que cursa um doutorado e que com a bolsa do doutorado dela, pela estrutura familiar que ela já tem, ela não precisa gastar 40 horas na semana dela para trabalhar, para assumir uma responsabilidade de trabalho, entende? Você não pode comparar uma adolescente que precisa trabalhar 1 ou 2 turnos do dia e precisa estudar à noite e já cansado do dia inteiro ou preocupado com tudo que precisa apoiar a sua família ou a ele mesmo para se autossustentar, dependendo da situação, com uma adolescente de classe média que não precisa ter nenhum tipo de preocupação com o sustento dele, com a alimentação dele. Porque a cabeça dele está mais livre, porque a própria alimentação e estrutura sociofamiliar é diferente. Então, a meritocracia pressupõe que se você quer, você chegue em algum lugar. Mas e os obstáculos que estão no caminho, né? E a necessidade que algumas pessoas têm, porque tem uma mãe doente, por exemplo, porque mora num bairro que tem que pegar 4 conduções para chegar na universidade. Isso faz diferença? Total diferença. Então, a meritocracia age como se eu quero, eu consigo e não importa quais os obstáculos que eu vou ter. Isso é mentira. Isso é mentira. Não importa quais obstáculos eu vou ter, porque isso vai representar o quanto que eu vou conseguir ou não abrir mão de algumas coisas. Pode ser que uma outra pessoa não dê conta de trabalhar 40 horas e estudar mais 20 e ter outros compromissos na vida. Eu hoje dou, mas não quer dizer que eu vou dar conta disso a vida inteira. Então, acho que o discurso da meritocracia é falso. Se a gente... Eu só iria propor algo muito simples. Vamos inverter os papéis. Essas brincadeiras que se faz em programas de televisão. Uma semana você vai viver na outra família. Vamos inverter os papéis, vamos colocar uma pessoa, né, que tem todas as condições de apenas estudar na condição daquele que precisa sustentar a família, que precisa cuidar de um idoso, que precisa morar longe. Vamos ver como vai ser o desempenho de cada um deles. Eu acho que isso tiraria essa ilusão falsa de que, se você quer, você consegue, independente de quais obstáculos você vai enfrentar. Sobre cotas, a política de cotas é um caminho, né, de reconhecimento, de reparação histórica de tudo que foi sendo retirado de direitos das pessoas escravizadas e, consequentemente, dos descendentes dessas pessoas que são os afrodescendentes, né? A gente não ouve, eu não estudei. Na minha escola ninguém me ensinou isso, né? Que as pessoas negras, mesmo aquelas que já nasceram em liberdade, não tinham as mesmas oportunidades. Ninguém me ensinou isso, ninguém me falou disso, né? Que a história, lá onde você esteve, no Rio de Janeiro, a história do negro foi soterrada, né? E foi colocada no subsolo para não se falar do que aconteceu, de atrocidade, de violência, de brutalidade, né? Ninguém conta isso. A gente vai a Salvador, a gente vai a Recife, a gente vai
há minas nas igrejas históricas e ninguém pensa o sangue de quantos negros foi derramado para construir uma catedral daquelas, uma igreja daquelas, cheia de ouro. Ninguém fala disso, das pessoas negras que doaram, não é que doaram, elas não tiveram chance de escolher o que elas iam fazer, né? Que foram sacrificadas, que foram assassinadas em troca do crescimento do país. Então as cotas, elas são nada mais, nada menos do que o reconhecimento de toda a tragédia que nós, nação brasileira, provocamos, retirando pessoas das suas casas, das suas localidades, dos seus vilarejos, do seu país, trazendo elas como numa situação assim de mercadoria, porque nenhum animal poderia ser tratado como as pessoas escravizadas foram tratadas, sendo trazidas amontoadas, sem direito à alimentação, à respiração, enfim, descanso. Você não cuida nem de um animal daquela forma, você coloca mercadoria uma em cima da outra. Então, é o mínimo que o Brasil pode fazer de reconhecimento da colaboração, ou melhor, né, de toda a entrega que o negro fez para que o Brasil seja hoje o que ele é. Muito sangue foi derramado e muitas histórias de pessoas negras competentíssimas foram, como que eu posso dizer assim? Esquecidas, foram trocadas no sentido assim, sabe? De contadas de forma diferente. Às vezes apagadas. Apagadas para colocar o heroísmo nos brancos, nas pessoas brancas, porque essas sim são as pessoas que são tidas e reconhecidas como pessoas que têm a capacidade e o potencial de transformação. Então, a política de cotas nada mais é, no meu entendimento, do que a Declaração dos Direitos Humanos para os negros. Você devolve a essa pessoa a possibilidade que tiraram dela ao longo de séculos. E é um direito, entende? De estudar, porque essa pessoa foi negada esse direito, mesmo que ela não consiga ter essa noção e esse reconhecimento do que aconteceu. Mas isso aconteceu, tá nos livros de história, né? Desde que você tomou consciência de que a sociedade tratava as pessoas diferente conforme a cor, de lá para cá, você certamente desenvolveu seus mecanismos de lidar com isso, suas formas de defesa. E nós sabemos que isso está tão entranhado na sociedade que certamente afeta também o inconsciente coletivo de todos, mas especialmente dos afrodescendentes. Sim. Você tem algum conselho para a juventude afrodescendente de como lidar com isso? Eu entendo que a reflexão é o principal ponto, assim, eu não tenho medo das perguntas. A primeira visita que eu fiz ao Centro Histórico do Rio, no Trapiche, em toda aquela região, né, em que as pessoas africanas, negras, enfim, eram trazidas para serem escravizadas, eu tive assim, uma crise de identidade, eu comecei a pensar assim, quando que eu entendi na minha vida, na minha história, na minha família, esse reconhecimento, ou, por exemplo, de pensar assim, nossa, que bom que eu nasci negra. Eu comecei a procurar isso na minha história, assim. E eu pensei, gente, eu acho que eu nunca vivi isso, assim, de pensar, nossa, que bom que eu nasci negra. E, porque assim, lá no Rio, né, tem um cemitério dos, como que chama, Ellen? Pretos Novos, que fica, eu acho que é na Gamboa. Ali mesmo, próximo do Trapiche, próximo do Hospital dos Servidores. E aí, naquela região, se você escavar 40 centímetros, você encontra ossos de pessoas negras. 40 centímetros de solo. Se uma pessoa vai construir uma casa e vai fazer um alicerce, naquela região ali, eu não sei nem te dizer o raio de circunferência do quanto que você vai ter, que é como se fosse um cemitério mesmo, que era algo assim como um lixão, você só jogava os corpos dos negros ali e ia deixando. É quase no nível da rua, entende? Naquele momento eu fiquei muito mal, assim, muito mesmo. Eu passei uns 4 ou 5 dias chorando, me questionando. Eu sou uma pessoa cristã, né? Me questionando o quanto que essa religião que eu professo e que eu pratico
teve a ver com toda essa atrocidade, questionando o quanto que eu, enquanto ser humano, até aquele momento, nunca consegui perceber o nível de crueldade que foi praticado contra as pessoas negras, entende? Só que eu não tive medo de perguntar nada disso, nem sobre minha religião e crença, espiritualidade, nem sobre a minha família, nem sobre o meu próprio reconhecimento de, poxa, eu nunca pensei assim, nossa, que bom que eu nasci negra. Essas perguntas, essa reflexão me fez começar a processar isso, começar a encontrar as minhas explicações, a buscar a história de outras pessoas negras que, na verdade, como que eu saí dessa crise? Dentro de outras reflexões e outros questionamentos, eu entendi que a gente está aí. As pessoas negras, elas resistiram. Elas continuam existindo. Elas continuam ocupando espaços que são negados para elas, para nós. E que a gente diz assim, eu vou porque eu quero e eu vou fazer o esforço que eu tiver que fazer para estar lá. Haja vista Marielle, haja vista Nelson Mandela, haja vista tantas outras pessoas, né, Tobias Barreto e tantos outros, né, tantas outras personalidades negras do nosso estado, do nosso país, que fizeram um mega esforço e que alcançaram lugares importantes. Então, para outras pessoas jovens e negras, o que eu tenho a dizer é não tenha medo de questionar o que está posto. Porque é a partir do questionamento que a gente vai conseguir encontrar outras explicações diferentes daquelas que disseram para nós, que era a história, que era a realidade. E é isso, a gente vai sofrer um pouco, né, quando a gente pensa, cara, porque que maltrataram, sei lá, pode ter sido minha tataravó, ou enfim, sei lá, de quantas gerações anteriores, por que fizeram isso com essa pessoa? Podia ter sido comigo, assim, o meu questionamento, o meu sentimento naquele momento que eu vivi de angústia é, se eu tivesse nascido 200 anos atrás, eu podia ter vivido 15 anos de vida. Porque eu tinha nascido com essa cor da pele e com esse cabelo, entende? E ao mesmo tempo isso me fez pensar, eu não posso hoje fingir que isso não aconteceu. Viver minha vida como se isso não tivesse nada a ver comigo. E é isso, assim, é você começar a perceber o quanto que nas mínimas coisas, o que você falou, né? Do que está no inconsciente coletivo, é nas palavras, nas expressões, no lugar que a gente senta, no banco, na faculdade, no restaurante, né? Então, é difícil porque a gente reproduz sem perceber, porque a gente é ensinado a fazer isso. E às vezes eu escuto as pessoas falarem, mas o negro tem preconceito com o cabelo dele mesmo, tem preconceito com a cor dele mesmo. Não é que seja isso, é que as pessoas, às vezes elas não chegaram nesse ponto de compreender o que está acontecendo, de compreender que ela reproduz uma coisa que ela ouviu e foi ensinada de forma equivocada, de forma pejorativa, enfim. Então eu, por exemplo, sei que ainda no meu vocabulário eu uso palavras que não deveria usar, mas eu também não posso ter medo de, né, falar sobre essa questão, porque senão a gente nunca vai estar adequado, a gente vai estar o tempo inteiro na vida melhorando, aprimorando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa. Então acho que o ser humano, como um ser social, ele quer ter a sensação de pertencimento, né? Sim. Isso explica, a meu ver, muitas vezes por que a mulher afrodescendente alisa o cabelo, porque a pessoa quer ser aceita, Sim. Não é verdade? O problema é que a gente nem é aceito, a gente só é invisibilizado. Quando o negro tenta agir como uma pessoa branca, a gente não é aceito, a gente só é invisibilizado. Então, só que isso demora, até a gente entender que está acontecendo, né? É um processo. Você acha que porque é um processo de tomada de consciência de si próprio, não é? Você acha que essa tomada de consciência, ela deve ocorrer, deve ocorrer com todos, deveria ocorrer com todos. Agora, algumas pessoas levam para o lado da revolta e isso acaba tornando a vida mais amarga, né? Sim. Não, acredito que esse não seja o caminho. Nunca. Mas o caminho deve ser mais tranquilo. Como deve ser esse caminho? Por exemplo, né, entre essas reflexões, pensando sobre a minha religião, sobre a influência que a religião teria, né? Teve em todo esse processo e tudo mais. Um dos meus questionamentos vou procurar então uma religião que tenha mais coerência com a minha
cor, com a minha etnia, e que de certa forma não tenha provocado, apoiado esse tipo de atitude, né? E depois eu parei e pensei assim, o que me fez ter a crença, a religião que eu tenho hoje, em certa forma, não tinha nada a ver com isso que aconteceu. E o que eu preciso fazer hoje é, dentro desse espaço que eu tô, sinalizar quais os problemas que a gente tem. Por exemplo, falando do cristianismo, se fala, né, do pecado como uma coisa escura, negra, preta. Qual é o meu lugar nesse contexto? É criticar, é questionar, é trazer o entendimento para as pessoas que estão nesse contexto do cristianismo. Ei, gente, de verdade, de fato, a Bíblia não fala que a cor do pecado é negra. Não está escrito isso. Então, só conhecendo esse contexto e esse espaço que eu tô, eu tenho competência para questionar as pessoas que estão pondo esse tipo de entendimento racista sobre a Bíblia, por exemplo, que é de onde eu posso falar, que é onde eu estou, entende? Então, se eu me revoltar apenas e disser, vou sair desse lugar, não quero mais contato com essas pessoas, e eu criar, isso pode ser útil para algumas pessoas. Eu estou falando da minha experiência. A minha experiência foi pensar nesses espaços onde eu estou, como eu posso sinalizar o que não está legal, o que não está correto, o que não faz bem. E tem pessoas que vão dizer, maluquice, nada a ver. Mas tem outras pessoas que às vezes, simplesmente por afeto a mim, pensa, reflete e evita reproduzir algumas coisas. Então, esse caminho da revolta, ele não ajuda ninguém. Porque assim, ódio só produz ódio. É uma coisa assim, não tem como você plantar manga e colher maracujá. Então, se você alimenta, sustenta, reproduz o que fizeram com a gente só vai continuar mantendo essas relações violentas. Se o que a gente quer é que exista... Ação e reação. Sim, ações e reações, exatamente. Então, se a gente quer transformar a realidade, a gente precisa saber dialogar, a gente precisa entender que às vezes a gente vai levar um tempo até ajudar as pessoas a terem o entendimento que a gente teve, e entender também que, assim, existem razões pelas quais a gente é o que é, a gente vive o que vive, a gente nasce o que nasce. E eu, por exemplo, tenho orgulho hoje de tudo que eu sou, nordestina, mulher, negra, tendo nascido de uma origem pobre, periférica. Isso tudo me tornou a mulher que eu sou hoje. Eu precisei dessa trajetória. Então, eu entendo que é isso, assim, a revolta só faz a gente questionar por que as coisas estão postas assim. Quem dera que a filosofia desse conta de explicar, quem dera que a religião desse conta de explicar, que a ciência desse conta de explicar. Quem explica o mundo e todas as relações que nele existem? Entende? Então, o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com o que a gente tem, com a vida que a gente recebeu, com enfim, os obstáculos e as dificuldades que a gente tem. Enfim, e tentar colocar isso em um lugar bom da nossa vida, tentar fazer com que isso nos ajude a crescer e não a se revoltar, a se angustiar e a se colocar num lugar que ninguém pode tirar a gente dali por imaginar que a gente então não tem mais, não teve a chance ou a sorte de ser uma outra pessoa. A gente teve a chance e a sorte de ser o que a gente é. Então, eu acho que é esse o caminho, é agradecer e buscar todos os dias aprimorar aquilo que a gente nasceu e foi se tornando ao longo do tempo, né? Ellen, muito obrigado. Foi uma entrevista excelente. Que bom. E eu agradeço demais a honra que você nos concedeu de estar aqui hoje. Muito obrigado. Foi um prazer. Imagina. Até mais. Existe uma frase, geralmente divulgada nas redes sociais, atribuída ao ator estadunidense Morgan Freeman, que fala que não seria necessário a consciência negra, o que seria necessário é a consciência humana. Mas nós do Reino de Clio achamos que essa consciência humana nunca vai vir, que se depender dela, os negros continuarão sendo tratados em nossa sociedade como são hoje. Portanto, a consciência negra, a luta contra o racismo, as cotas raciais são mais necessárias do que nunca, até que as pessoas possam responder sim à seguinte pergunta: você gostaria de ser tratado
como os negros são tratados na sua sociedade? Se a resposta puder ser sim, neste dia a consciência negra talvez não seja mais necessária, mas até lá ela é absolutamente necessária. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal e ative a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E sempre tem coisa nova chegando. Muito obrigado por sua presença. É o Reino de Clio nos caminhos da história. Boa noite.